Para a gente entender o risco dessa baixa cobertura, eu converso com o médico infectologista Alexandre Naime. Bom dia para o senhor. Queria começar entendendo por que se espera que 95% dos moradores tomem a vacina na campanha contra a influenza. Muito boa tarde, Michael. Muito boa tarde, Ônia. Todo mundo que está ligado na TV Tem. A cobertura vacinal contra a influenza, ela é fundamental que se atinja um nível ideal acima de 90% a 95%, para que nós tenhamos uma diminuição no número de pessoas que acabam hospitalizadas ou mesmo que acabam evoluindo para óbito por influenza. Nós temos que lembrar que o vírus influenza, que é o causador da gripe, é um vírus que em algumas pessoas, principalmente nos mais idosos, principalmente nos imunossuprimidos, principalmente nas crianças, pode sim levar a uma doença grave, uma doença severa, que determina a internação e que em alguns casos mesmo pode levar a óbito. E existem exceções, mas que infelizmente acabam acontecendo com uma determinada frequência, de doença grave em pessoas jovens, em pessoas fora desses grupos que eu citei que são mais vulneráveis, alguns casos graves com registro de óbito, como a Ione mencionou. Ou seja, a elevada taxa de vacinação é algo que tem que ser perseguida, que nós temos que almejar, e por isso a importância da prorrogação que a Prefeitura de Bauru autorizou da campanha de vacinação e que muitos outros municípios aqui da nossa região também estão aderindo. O vírus da influenza e suas variantes, que particularidade ele tem em relação a outros vírus que ameaça tanto assim a população? O vírus da influenza, ele tem algumas características, ele é classificado como influenza A, B e C. É importante dizer que nessa vacina que está sendo disponibilizada, existe proteção contra a influenza A, H1N1, e também contra o influenza A, H3N2, e também contra o influenza tipo B. E quando você acaba desenvolvendo a doença pela influenza, que é conhecida como gripe, o sistema imunológico e o sistema respiratório ficam mais suscetíveis, ficam mais vulneráveis a outras infecções por outros vírus. Então, por exemplo, durante a pandemia Covid, nós tivemos vários casos de co-infecção, influenza com Covid, ou as bactérias, as pneumonias bacterianas num paciente com influenza também podem ser mais graves. Uma das principais complicações da doença influenza, da pneumonia viral causada pelo vírus influenza, é a pneumonia por bactéria, a pneumonia bacteriana secundária que leva a óbito. Então, é importantíssimo estar vacinado para se proteger não só contra a doença causada pelo vírus, mas também pelas suas associações. Doutor, aqui em Bauru, neste momento a gente se aproxima de 30 graus, de madrugada, de manhãzinha, temperatura na casa dos 14, uma fumaça que toma conta da cidade também, tempo muito seco. Isso tudo potencializa o risco, né? Exatamente, né? Bauru ele tem uma condição de uma alta variabilidade térmica, uma ampla dispersão da temperatura que chega a 15 até 20 graus, o tempo muito seco, com muitos poluentes. Isso é altamente irritante para o sistema respiratório, quer seja o sistema respiratório alto, mucosas do nariz, da boca, da garganta, mas também para o sistema respiratório baixo, para os brônquios, para os bronquíolos e para os alvéolos. Isso leva a um aumento da chance de infecção e é fundamental, portanto, que nós nos utilizemos de todas as ferramentas para que possamos prevenir as infecções, uma delas a vacina, né? Também lembrar de umidificar os ambientes sempre que possível, lavar o nariz com soro fisiológico é outra medida que ajuda bastante a diminuir o risco de desenvolver alergias e infecções, e é realmente um ambiente mais hostil essa época do ano. A gente já está na metade aí desse período mais frio. O perigo agora é o mesmo daquele do começo do inverno? Sim, é o mesmo, até porque o nosso inverno ele conta com muitos padrões de descontinuidade. Então, por exemplo, agora nós estamos durante o dia, em Bauru principalmente, em Botucatu um pouquinho mais fresco, né? Mas durante o dia a gente chega a 30 graus. Mas nós vamos ter
ondas de frio mais para frente, né? O inverno se alonga por mais alguns meses e isso leva a esse risco maior de infecções respiratórias. E o frio, ele não é um problema só por conta do ar mais seco, por conta da alta concentração de poluentes no ar. É também um período que as pessoas ficam mais aglomeradas, né? Então, acaba que as pessoas fecham as janelas, fecham as portas, em escolas, repartições públicas, empresas e outros locais, e com um ambiente mais fechado, acaba havendo a possibilidade maior de transmissão de doenças respiratórias que são transmitidas por gotículas e por aerosol de pessoa para pessoa. Tá tudo claro, doutor. Obrigado, doutor Alexandre Naime, médico infectologista. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite e uma ótima tarde a todo mundo que está ligado na TV Tem. É isso então, aqui em Bauru, a Prefeitura disse que até o momento 6 pessoas não resistiram a esses sintomas da influenza, né? E tem essa nova oportunidade para os moradores evitarem esses casos graves, internações e mais consequências graves como já tivemos por aqui. Segue a oportunidade até o fim do mês, né, Ione? Mas quanto antes, melhor para evitar tudo isso. Volto com você. Nada como estar imunizado. A gente fica até mais tranquilo, né, Mike? Porque a verdade é, não tem como a gente fugir desses vírus que estão aí por toda parte, principalmente nesse período do ano. A gente sente na hora de respirar o ar mais seco, a garganta raspando, a voz anasalada, porque também compromete a parte do nariz. Enfim, o que a gente pode fazer para combater os casos mais graves, os sintomas mais fortes, é a vacina. Então a gente precisa estar imunizado. Obrigada, viu, Mike, pelas informações. Agradeço também ao infectologista Alexandre Naime, que nos atendeu. Uma ótima tarde para vocês.